Olá, olá, boa noite, como vai você? Tudo bem? Eu sou Hélio Siqueira Fernandes, professor de português, vou ter o privilégio de trabalhar com você. É claro que você vai se preparar da melhor forma possível aqui com a equipe do curso Fátima Soares e do Grupo Ideal, que é uma parceria espetacular. E eu me sinto muito honrado de fazer parte do time que vai levar você à vitória. Eu já deixei aqui, olha aqui, ó, o seu futuro local de trabalho. Se você ainda está em dúvida, ou se você está assim naquela que vai fazer, ó, tem o próximo segundo para você definir que você já é candidato, e é candidato forte ao cargo da Câmara Municipal de BH. Gente, pensa bem, é fazer a diferença na mesma encarnação. Um cargo público e um cargo público na Câmara Municipal de Belo Horizonte é para poucos, privilegiados. Então, tem um tempo suficiente para você se preparar. E você aqui no Grupo Fátima, no Grupo Ideal, concurso Fátima Soares, você está com o melhor time de preparatório para concurso público. E com relação à parte de português, que é a que me cabe, nós vamos ver hoje coisas fantásticas. Vamos fazer um test drive para ver como você está se sentindo? O curso, a aula inaugural número 1, já está prontinha, já está com a turma quase que 99 fechada, que começa no dia 31. Né? Mas antecipando hoje e já prevendo e para você se atiçar mais, para você definir, nós vamos ter uma hora de encontro aqui para a gente falar de vários detalhes. Com relação à parte de português, eu vou trabalhar com você a parte melhor que eu considero assim, o filé do filé. Nós vamos trabalhar com gramática. A parte de interpretação de texto e de redação, sim, você vai fazer uma redação, sim. O curso de técnico tem que fazer uma redação. E olha que maravilha, você vai ter aula com uma das melhores professoras de interpretação de texto e de redação, que é a professora Sofia, professora doutora Sofia. Tá? E de português eu vou apresentar o melhor para você. Vou colocar todos os pontinhos necessários para você gabaritar a prova da Consuplan. E aí a gente vai falar um pouco, como que é a prova da Consuplan? Como que você pode construir estratégia para você passar nessa prova? Vamos falar disso então? Mas antes de falar, coloca a sua água aí, coloca o seu caderninho aí, que eu quero que você faça umas anotações. Esse aulão de hoje não é só para a gente falar assim, do edital, aí não sei o quê. Eu fiz um desafio para você. Você percebeu? Porque eu disponibilizei aí o PDF com 14 questões para a gente resolver aqui. Vamos ver? Então, você já tem aqui, ó, a vista do seu futuro local de emprego. Ok? Então, vamos lá? Então, boa noite para todos que estão chegando aí, né? A Raíssa já está, a Cleonice, e vamos à nota. Deixa aí tudo anotadinho que eu falar aqui. Vamos fazer um passeio rapidinho pelo edital e vamos falar assim, em português, o que você tem que começar a preparar já nessa madrugada de amanhã? Sim, você já vai começar a estudar agora. Ninguém vai fazer um concurso público sem movimentar no tempo, não. Se você está com o hábito de levantar 5 horas, 6 horas, 7 horas, anteceda 1h30. Sabe por quê? Você vai ter que resolver. Se você me falar que não tem tempo de estudar, que só vai estudar no final de semana, mesmo não tendo tempo, eu já vou deixar um para-casa federal para você. Se você não tem tempo de estudar, você vai ter que resolver por dia 30 questões. Mas levanta mais cedo. Se você levantar às 5, passa a levantar às 3. Dá tempo de fazer 30 questões, sim. Seja de raciocínio lógico, seja de português. É claro que eu quero que você resolva de português. Mas tem as outras matérias, eu não sou egoísta, eu deixo você resolver outras questões que não sejam da minha área. Só que, ao final da semana, de segunda a sexta, você tem que estar com
150 questões prontinhas. Agora, se você está com tempo privilegiado, de 8 horas, 10 horas por dia, é claro que aí você vai ter que fazer um mínimo de questões por dia de 150 acima. Eu não estou exagerando, você não ouviu errado, você ouviu certinho. Até o dia da prova você vai estar assim, ó, crocante. Então vamos lá? Vamos ver o que tem aqui no edital. É sempre interessante fazer uma releitura, e o que você tiver dúvida, pode me perguntar nesse encontro, né? Que não seja das outras áreas. Se for das outras áreas, é um caminho para os meus colegas também. O importante é que você tenha a resposta, tenha a orientação ideal. Olha só, o curso nosso oficial, que já está a turma confirmada, começa exatamente agora no dia 31 de janeiro, de segunda a sexta. E tem mais detalhe, pode ser que para cumprir a carga horária, haja necessidade de aula sábado, quem sabe domingo, não importa. O importante é que você consiga ver todo o conteúdo, absorver todo o conteúdo e a gente fazer um trabalho eficiente, certo? Então, a turma já está confirmada para o início do dia 31, certo? E de segunda a sexta, com possibilidade de ter aula aos sábados e quem sabe até domingo, para fechar a carga horária. Então, anota aí, coloca essa água do lado e tem umas coisinhas, já tem um teste para fazer com você hoje. Eu quero saber como que você está gramaticalmente. Vamos lá? Então, ok. Vamos ver. Olha só, é o edital, o que eu vou apresentar aqui, você já conhece, é o Instituto Consulplan. Que banca é essa? É uma banca conceituada de Minas Gerais, né? E eu considero o grau de dificuldade, se você me perguntar, de 0 a 10, vamos pensar assim, eu considero que tem um grau de exigência de 7 acima, não menos do que isso. De 7 acima. Então, você tem que torcer para você ficar em 9,9. Tiver uma dúvida de 10 questões de português, o perdão para uma questãozinha, vai lá. Mas o interessante é se preparar acima. Aqui no meu curso, eu disponibilizo uma bateria enorme de exercício. Claro que não tem condições nem de trazer todo o exercício da banca, mas a maioria, sim, são questões da banca. Eu vou ficar com a parte de gramática, a professora Sofia vai ficar com a parte de interpretação de texto e redação. E os exercícios que eu passo para você são todos gabaritados, eu mando o material para você em PDF, com tempo suficiente para você imprimir, e você tem que imprimir esse material e tentar fazer o máximo possível. Não tem condições de resolvermos todas as questões aqui. Eu posso, por exemplo, colocar aí 80 questões de ortografia. Claro que aí você vai me perguntando a questão tal, eu não entendi, o gabarito está assim. Você tem toda a liberdade de me perguntar, e deve perguntar, porque você não pode sair daqui com dúvida. Você está aqui para retomar o que você já vem estudando e ampliar, claro, o seu conhecimento, né? Então, mas eu sempre vou disponibilizar a mais. O material é apresentado em PDF, mas você não precisa imprimir o PDF, certo? Porque o mesmo material que eu apresento em PDF, ele está em slide. Não precisa você imprimir o slide, na verdade. O PDF você tem que imprimir, tá bom? Bom, então a Consulplan, ela tem esse grau de exigência do candidato que fica acima de 7, é de 8 para cima, tanto na parte de interpretação de texto, quanto na parte de gramática, tá bom? Vamos ver aqui, falando de inscrição, quanto que vai ser a inscrição? Isso você já tem que ter uma planilha de estudo. Você vai fazer, sabe o que eu oriento? Por exemplo, a parte de português, arranja uma pasta para todo o material você colocar ali de português. Arranja uma pasta para um material de raciocínio lógico. Coloca-se um quadro à sua frente, cria uma agenda de estudo dentro do seu tempo, para você ficar monitorando isso tempo a tempo, tá? E uma das coisas que você vai colocar lá é a data de inscrição,
Quando que começa a inscrição? Dia 19 de fevereiro a dia 19 de março. Isso não tem como esquecer, né? Data da prova. Quando que vai ser a prova? Ainda tem muita estrada pela frente e muita coisa para ser vista. Todo segundinho agora para frente vai ser sagrado. Esqueça o WhatsApp, esqueça balada, esqueça carnaval. Carnaval só no ano que vem, tá? Foi suspenso o carnaval só para você estudar agora. Então pega cada segundinho, mergulha nisso mesmo. É o primeiro casamento que todo mundo tem que ter na vida, é com o Estado ou com a Prefeitura. Sabia disso? Pois é. Então, agora chegou para você se preparar para esse casamento. Quem vai fazer para nível superior a prova é de manhã, 28. Quem vai fazer o técnico, a prova é na parte da tarde. E é claro que pode inscrever quem vai candidatar tanto para nível superior como para o técnico. Dá para fazer tranquilamente no mesmo dia, não é isso? Opa, conteúdo de português. Só o cargo de procurador que não tem português, curioso, né? O cargo de procurador não vai ter a disciplina de português. Mas os outros sim, não importa, você não vai fazer para procurador, então esquece. Agora, vamos ver o que os tópicos, eu não vou trabalhar com isso, quem vai trabalhar é a professora Sofia, mas eu de enxerido eu coloquei aqui só para a gente ler, tá? Ó, interpretação de texto. Compreensão e interpretação de texto de gêneros variados, reconhecimento de tipos e gêneros textuais, domínio de mecanismos de coesão textual. Tudo isso está no material que eu disponibilizei para você, tá? Mas o que? Eu não vou explicar nenhum item, não, porque esse vai ser a função da professora Sofia. Só estamos dando um passeio aqui, tá bom? Emprego de elementos de referenciação, substituição, repetição de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. Reescrita de frase e parágrafos do texto. É interessante que a ordem que eles apresentam aqui, que consta no edital, não é aquela ordem que a gente está acostumado num livro didático, numa gramática, não. Eu fiz essa ordem aqui para você ter uma noção do que está acontecendo. A mesma coisa a professora Sofia, quando ela estiver com vocês, ela vai também fazer essa ordem. O que tem que ser visto primeiro, segundo, ok? Vamos ver o que tem mais aqui. Significação das palavras, substituição de palavras de trechos do texto, reescrita de textos de diferentes gêneros e nível de formalidade. Ela que vai trabalhar, traduzir tudo isso para você, tá? Bom, duas questões discursivas, mas isso é para quem vai fazer o cargo de nível superior. Para o cargo de técnico, que é o que você vai fazer uma redação. E quem vai falar sobre esse percurso da redação é a professora Sofia, tá? Então, tudo bem. E a gramática? Opa, o que vai ter de gramática? Eles colocaram assim, ó, tudo junto e misturado. Mas depois eu vou apresentar para você didaticamente, agorinha, daqui a pouquinho, qual que é a ordem que nós vamos estudar. Eu vou acompanhar uma didática e contemplar todos os títulos que tem no edital, que não pode faltar nenhum. Até porque um tem que estar amarrado no outro. Você não consegue, é como pintar uma casa. Para você pintar o teto, pintar a parede, você não tem que ter feito alicerce e tudo está prontinho? Pois é, a gramática ela é construída assim também. Mas lá eles colocam assim, ó, domínio da ortografia oficial, emprego de tempos e modos verbais, está falando de verbo aqui, domínio da estrutura morfossintática do período. Olha, essa palavrinha não é tão comum, morfossintática. Está querendo dizer que você tem que ter domínio de morfologia, vou falar disso daqui a pouquinho, e também da sintaxe, tá? As duas coisas juntinhas. Saiu no edital desse jeito. Aí depois eu vou colocar a ordem que nós vamos seguir, tá? Bom, emprego das classes de palavra, isso aqui é o primeiro passo da morfologia. A morfologia é a segunda parte da gramática. Sabe aquela parte que divide ali, pega todas as palavras e divide em 10 grandes grupos? Aquilo você tem que estar assim, cuspindo essas 10 classes assim, da forma mais crocante possível. O que é substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, interjeição? Grifou qualquer palavrinha, você tem que fazer sim. É isso que eles estão falando ali, tá?
Relação de coordenação entre orações e termos da oração. O que é uma oração? É uma frase que contém um verbo. Nós vamos estudar oração coordenada, oração subordinada, aquelas coisinhas que você viu lá no ensino fundamental 2, depois você viu no ensino médio, já viu mais na frente, pererê, pererê, tá? Tudo isso foi assim que saiu no edital. Na verdade, cá para nós, tudo que você pensar em gramática, eles contemplaram. Eles não pegaram a gramática, a primeira parte, segunda parte, terceira parte. Eles colocaram isso de uma forma misturada, mas não tem problema nenhum, não. Na hora que eu começar a dar o passo a passo aqui, a gente cria uma ordem, porque tem que ter um caminho, tem que ter um princípio, tem um meio e um fim. Não é isso? Emprego dos sinais de pontuação, concordância verbal e concordância nominal. Hoje, inclusive, tem um exercício aqui que nós vamos fazer um test drive. Eu quero ver como é que você está em concordância verbal. O que é concordância verbal? O que é concordância nominal? O que é isso? O que é regência verbal? O que é regência nominal? Né? Olha só. Opa! Emprego de um indicativo de crase. Sabe aquele sinalzinho tortinho que a gente coloca em cima do A? Como que chama aquele sinal? Não é crase que chama aquele sinal, não. Aquele sinal se chama acento grave. Uai, mas eu sempre escutei que era crase. Não, crase é você pegar um A, colar em cima do outro A, isso aqui assim, ó. Se você fizer isso assim, ó, um A, aqui, mais outro A, você vai pegar esse A aqui e fundir nesse A aqui, ó. Quando você coloca dois As, um colado no outro, é isso que chama crase. O acento que vai marcar essa crase se chama acento grave. Ó. Eu chamava isso de crase. Não. O acento é acento grave. Crase é a colagem de um A sobre o outro A, tá? O Alexandre, meu camarada, quando você puder, você traz aquele lápis pretinho para mim, por gentileza. Alexandre é nosso secretário aqui. Quando você puder, viu, Alexandre? Você traz aquele lápis pretinho para mim. Outra coisa. Colocação dos pronomes átonos. Lembra disso? Quando a gente fala de próclise, mesóclise, ênclise. Lembra? Reorganização da estrutura de orações e de período. Está falando de período. Nós vamos ter que trabalhar com isso. Vamos ver o que eles colocaram mais? Agora nós vamos ver a ordem que nós vamos visitar, nós vamos estudar, nós vamos seguir didaticamente como consta na gramática. Porque na gramática tem uma ordem assim, primeiro, meio e fim. Então a gente vai começar com isso. Vamos ver o que está lá no início? A primeira parte da gramática, fonética. Eu escrevi fonética 2 vezes, para reforçar bem, né? Na verdade era fonética e fonologia. Essa aqui saiu repetido. A gente vai começar fazendo uma bateria de exercícios, logo no primeiro encontro, que vai ser, talvez no dia 31, eu esteja na primeira aula, ainda não está definido, mas nós vamos começar com uma bateria de exercícios, divisão silábica. Mas será que cai divisão silábica? Obrigado, viu, Alexandre? Claro que cai sim. E até porque você tem que saber divisão silábica, porque na hora que chegar lá na redação, você não pode, longe de pensar que você cometa um erro de divisão silábica. Então aqui nós vamos estudar divisão silábica, muitos exercícios de ortografia, acentuação gráfica, palavrinhas escritas com if, que não é tão fácil não, apesar que o novo acordo ortográfico entrou em vigência lá 1º de maio de 2009, e ele foi assim, gradativamente ele foi se tornando, até hoje, detalhe, até hoje você acredita que a Consulplan ainda pergunta, por exemplo, ela faz isso aqui, olha o que pode acontecer. Não é comum as outras bancas perguntar sobre o novo acordo ortográfico. Até porque esse novo acordo ortográfico, ele começou lá em 1º de janeiro de 2009. Então não está tão novinho assim, né? Já é um menininho crescido. Mas até hoje a banca ainda faz esse tipo de pergunta aqui, ó. Ela pode perguntar
dessas palavras aqui, ó, poderia ser uma questão assim, ó. Antigamente a gente escrevia assim, ó. Ó. Ideia tinha acento aqui, né? Heróico. Ó. Com o novo acordo, passou, tiver um hiato aqui, perdeu o acento. Isso aqui é o novo acordo, desde 1º de janeiro de 2009. Ideia, a penúltima sílaba com esse ditongo aberto aqui, não tem mais esse acento. Ó, ela pode perguntar quais as palavras que tiveram mudança com o novo acordo. Isso já não é tão novo assim, mas ela pode ainda. Então você vai ter que fazer um retorno no tempo para você dizer que o voo não tem mais o acento, ideia não tem, heróico não tem. Acredita nisso? Ó, não tem mais acento não. Mas então nós vamos ter que fazer uma bateria de exercício, resgatando essas palavrinhas todas que antigamente eram acentuadas e agora não tem. Porque se acontecer a Consulplan perguntar, resgatando aquilo que a gente utilizava lá em 2008, você não tenha dificuldade, tá bom? Então nós vamos ter que ver isso tudo aí, por isso que eu estou colocando ali também, ok? Palavra escrita com hífen, né, que também houve mudança. Agora, pensando na segunda parte da gramática, que ela é enorme e ela é fundamental. Lembra a segunda parte se chama prazer, morfologia. O que trabalha a morfologia? Ela tem 2 campos enormes. O primeiro, ele é meio chatinho. Sabe, é esse aqui, ó, formação e estrutura das palavras. O que é isso? Como poderia ser uma questão cobrando formação e estrutura da palavra? Seria assim, ó. E quando vocês tiver dúvida, alguma pergunta aí, você pode colocar aí no chat para a gente bater nessa bolinha. Porque daqui a pouco eu tenho um exercício que eu quero passar. E você vai ter que me ajudar a responder aqui, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida, enquanto eu estiver explicando, você pode me perguntar aqui. Eu vou só colocar um exemplo de formação de palavras. Vamos pensar num radical, uma palavra que já traz um significado próprio. Por exemplo, a palavrinha feliz. Ó, na palavrinha feliz está a base do sentido. Alguém feliz, você pensa em alguém de uma forma positiva, não é? Para cima. Então aqui você tem o quê? O radical. Agora, se acrescentarmos a esse radical, essa partícula aqui, ó, antes do radical, aqui tem um radical. Essa partícula aqui vai gerar o quê? Uma nova palavra. A palavra primitiva, feliz, que tem que ter o pinguinho aqui, porque na redação você tem que estar acostumado a colocar o pinguinho aqui, ó. Então você já acostuma. Bom, toda vez que a gente tem um radical, e se acrescentarmos essa partícula antes, que se chama prefixo, você vai ter o quê? Uma nova palavra, uma palavra derivada. E aí a pergunta é, quando você tem um radical e que você acrescenta um prefixo, que nome recebe esta nova palavra? É uma palavra derivada. Por ela ter recebido um prefixo, você fala que é derivada prefixal. Derivada prefixal. Porque ela é uma nova palavra, ela tem radical e ela tem o quê? Um prefixo. Perfeito? E tem outros formatos de você ter uma nova palavra, uma palavra derivada. Eu só vou colocar esse exemplo aqui, porque a gente está olhando o que tem aqui, a primeira parte. Mas existe outros processos de formação de palavra, certo? Agora você vem comigo aqui, ó, das classes de palavras. Pega todas as palavras da língua portuguesa e pensa que você esteja entrando em um grande supermercado. Quando você entra em um supermercado, você já percebeu que todos os itens, todos os produtos são divididos ali
A Raíssa está perguntando se essa redação pode ser escrita com letra de forma igual do Enem. Pode sim. Com relação à escrita, tanto forma ou tanto cursiva, não tem problema não. Ela tem que ser legível, né? Agora, o ideal é que você não misture as duas coisas, né? Ou uma ou outra. Mas olha aqui, você entrou no supermercado, você já percebeu que os produtos são colocados nas prateleiras de acordo com a sua afinidade, a sua identificação. Se aqui é padaria, se aqui é açougue, se aqui é pomar, né? Ali a parte do sacolão, ou então se você vai comprar roupa, se você vai comprar pneu, tudo é separado assim, tem algo comum entre os produtos. As palavras também são assim. E aí, as palavras da língua portuguesa foram divididas em 10 grandes grupos. E você, como que você vai ter que identificar isso? Toda vez que você escreve qualquer palavrinha, você vai ter que dizer, isso aqui é um substantivo, é um adjetivo, é uma conjunção, é uma preposição e por aí vai. Então, quando numa questão de prova, eles cobram esse conhecimento, é claro que isso aqui é um conhecimento básico, fundamental, eles podem fazer assim, ó, de uma frase qualquer, eles podem colocar, grifar 3 palavrinhas e perguntar, nesta ordem, qual o nome das palavras? E aí você vai ter que chegar a isso aqui, ó. Quais são essas palavrinhas? São 10. É claro que tem umas consideradas mais importantes, elas aparecem mais, elas exercem um papel mais expressivo na frase, né? Tem umas que tem que concordar com ela e por aí vai. Você vai ter que identificar o que é um substantivo, o que é um adjetivo, um pronome. E falando em pronome, por exemplo, existem 6 tipos de pronome. Pode ser que a questão pergunte qual é o tipo de pronome que está grifado. E você vai ter que identificar isso, né? Verbo, que é um mundo de coisa de verbo, né? Que pode perguntar qual o tempo que está o verbo, como que se conjuga, qual a voz verbal do verbo, qual a pessoa que está o verbo, qual o modo que está o verbo, e como que você vai morrer de fazer exercício? Morrendo, fazendo os exercícios, mas vai morrer feliz. Mas você vai chegar no céu gramaticalmente assim, ó, 100%, tá? Mas mentira, conhecimento não mata ninguém não. O que mata as pessoas é o não conhecimento. É você perder um ponto na prova e não entrar na vaga porque precisou de um ponto, porque não estudou o verbo do jeito que eu pedi. Artigo, numeral. Essas aqui, eu coloquei 4 lá de cá, o advérbio, a conjunção, preposição, interjeição, elas não flexionam. São 6 que flexionam e 4 que não flexionam. E cada uma tem uma função, uma especificidade na frase. E você vai ter que dizer isso toda vez. Que palavrinha é essa? É artigo, é preposição? Vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, a segunda parte da gramática, que é riquíssima, ela tem formação de palavra e tem as classes de palavra. E aí você vai ter que combinar adjetivo com substantivo, verbo com substantivo e pororô, tá? Vamos ver o que tem mais. Agora nós fomos lá para a terceira parte da gramática. O que nós vamos ver na terceira parte da gramática? Funções sintáticas, por incrível que pareça, são 10 também. Você lembra das funções sintáticas? Eu considero a parte da gramática, essa aqui é o filé do filé. Essa aqui é a picanha maturada. Ó, dentro das funções sintáticas existem os termos essenciais, as 2 funções principais, existem 10. Existe quando você tem uma oração. O que é uma oração? É uma frase que tem um verbo. E, se tem verbo, é possível sim de ter sujeito. E aí, quando você tira o sujeito de um lado, o que sobra é predicado. Então, existe a função sintática. Às vezes, o que você chama lá na morfologia de substantivo, aqui na terceira parte, você não usa mais, você não fala mais em substantivo, você não fala mais em adjetivo, você não fala conjunção, você não fala verbo.
você usa outro nome, por isso que fala função. Um exemplo, uma metáfora para você ficar mais tranquilo com relação a essa classificação é o seguinte: quando entra um time de futebol em campo, todos os atletas ali são jogadores, não é isso? Agora, você já percebeu que para que o jogo inicie, o árbitro, pelo menos ele faz isso para identificar que cada atleta, cada jogador está em uma posição, e cada posição ali tem um nome. O goleiro é único, aí você tem lateral direito, lateral esquerdo, você vai ter o meio, e por aí vai, né? Assim acontece com as palavrinhas. Quando falar em função sintática, você não vai falar mais atleta, ou seja, você não vai falar mais substantivo, você não vai falar mais em adjetivo, você não vai falar artigo, você vai dar outro nome. Por exemplo, vai ser sujeito ou então predicado, que são as duas principais funções. Agora, as outras funções que nós vamos ver agora, que são essas aqui, ó, chamadas termos integrantes da oração, nós vamos ter objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Calma, a gente vai ver tudo isso aqui. Você com certeza já no seu curso, em algum lugar que você já estudou, você viu, mas nós vamos, didaticamente nós vamos passar por tudo isso aqui, você vai ter que fazer muito exercício para isso. Porque no dia da prova você não pode ter a mínima dúvida com relação a essas funções. Perfeito? Ok. Então, quando a gente fala esses termos integrantes aqui, e eu disse que as duas principais funções chama-se sujeito e predicado. Essas funções aqui, elas vão aparecer ou dentro do sujeito ou dentro do predicado, tá? A gente vai ver isso passo a passo. Vamos ver mais? Termos acessórios da oração, para completar as 10 funções. Tem a que se chama aposto, adjunta de nominal, adjunta de verbial. Isso é função, não é classe gramatical. E a última, que inclusive eu não coloquei no material, eu vou colocar aqui, é o que a gente chama de vocativo. Tanto é que você pode acrescentar aí, que na hora que eu digitei, eu não coloquei ali esse vocativo, tá? Então, vocativo fecha as 10 funções sintáticas. Vamos ver o que vem mais pela frente? Tem mais coisa ainda dentro de sintaxe. Não são só as 10 funções, não. Não. Tem que saber as 10 funções sintáticas. Depois, o que a gente vai estudar? Período simples e período composto. Vamos falar de concordância verbal, concordância nominal, colocação pronominal. Tudo isso sabe aqueles nomes que tinham colocado lá no edital? Assim, de uma forma toda confusa, misturada, junto e misturada? Pois eu estou colocando aqui na linguagem que aparece na gramática. Eu quero consultar período simples, período composto, eu tenho que olhar isso, é na terceira parte da gramática. Mas é só isso? Não, tem mais coisa. A gente vai ter que falar de regência verbal, regência nominal, vamos falar de crase e vamos falar de quê? Pontuação, tá? Será que tem mais alguma coisinha? Não tem. Podemos fazer um bate-bola agora? Bom, claro que nós só passamos ali pelos tópicos, nós não estamos vendo teorias ainda, eu estou falando com você os tópicos, como que a gente vai estudar isso dentro da gramática. Tem mais coisa, mas a parte de interpretação de texto, isso eu já falei para você, é com a professora Sofia. Eu vou ficar com a parte de gramática. E é claro que nós vamos começar pela parte mais saborosa, que é o início da gramática. Didaticamente, a gente tem que começar a casa pelo alicerce. Não concorda comigo? Pois é. Então, vamos ver o que tem aqui pela frente. Olha, eu trouxe uma questão, e aí, diante do seu conhecimento, diante do que você vem estudando ou já estudou, diante do que você já estudou, e agora vocês vão me ajudar aqui. Você agora pode colocar assim, questão 1, a resposta é tal. Eu vou dar um tempinho e vamos entender, é interessante resolver as questões que a banca, que já deu tanta prova, para você treinar até o enunciado. O que é enunciado? É esse comando aqui, essa prova aqui, quem que deu? Qual foi o ano? 2020.
Conforme a norma padrão da língua portuguesa, assinale a afirmativa que evidencia erro de grafia. O que é erro de grafia? De acordo com a norma culta, é um desvio em relação à escrita da palavra. Então, eles deram aqui, 5 alternativas. E eu vou dar um tempinho. Aqui o Arthur já respondeu, mas eu quero ver se vocês, se tem mais gente que concorda com ele. Dá uma olhadinha aqui, a sofisticação, e aí vocês têm que olhar tudo. Se é cedilha, se é tio, se é S. Falou, grafia é a estrutura física da palavra. Aí se tiver faltando um acento, conta? Claro, o acento, se a palavra tiver que ter acento diante de uma regra, a ausência desse acento, claro que constitui um erro de grafia, né? Então, vamos olhar aqui. O Arthur já apontou ali, falou que era a letra D. A ignorância está relacionada à miséria social. Aí, nesse caso, quando você estiver buscando o erro de grafia, é claro que nesse caso aqui você não vai preocupar com o erro de concordância verbal, concordância nominal, não é o caso. Por isso que na hora que você estiver fazendo a prova, você vai lá no enunciado e vai circular dentro do enunciado aqui, o que está sendo pedido. Porque senão você sai buscando um mundo de coisa aí, tá? O verdadeiro intelectual estuda e pesquisa diversas áreas, ponto. Veja que tudo fechou com um pontinho, o ponto aqui encerrando. Eles estavam questionando sobre a honestidade dele. Será que mais alguém vai me dar um palpite aí? Deixa eu ver quantos já apontaram ali. Pode colocar, não precisa ter medo de errar não, tá? Deixa eu ver aqui, o Tiago, existe diferença entre as bancas consulplan? Não, é a mesma coisa, tá? O Instituto Consulplan e a Consulplan é a mesma coisa. Ele está falando de uma estrutura só, de uma instituição só, tá? É isso mesmo. Respondendo. Então, vamos lá? Letra D, aí você circula. E quando você estiver fazendo os exercícios, preste bem atenção nisso. Quando por isso é que eu falo, você tem que imprimir o material para você escrever ali. Por exemplo, você olhou aqui a letra D, colocou pesquisa, está escrito aqui com Z, e a gente sabe que pesquisa é com S. Então, como você imprimiu o material, você vai circular essa palavrinha aí de roxo, de vermelho ou de amarelo, e faz assim, escreve a palavra aqui de forma correta. De forma correta. Para que isso? Quando chegar ao sábado e domingo, aquilo que você fez na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você vai revisitar. O que a banca cobrou aqui e tal. Então, não é guardar e nunca mais pegar, não. Todo final de semana, na sua estratégia de estudo, você vai revisitar os exercícios. Vai anotando, porque depois de que passa 2, 3 dias, a gente não lembra 100% o que foi feito. Mas na revisão de final de semana, você está sabendo, ok? Então, vamos ver? Isso mesmo, e o erro está aqui em pesquisa, porque pesquisa é com S. A questão número 1 está resolvida. Olha essa questão aqui que caiu no ano de 2020, cobrando erro de grafia. Vamos para a questão 2? Então tá. 2023, vamos ver o enunciado? Conforme as novas regras de ortografia, quando eles falam aqui, está em 2023, quando fala novas regras de ortografia, a gente até acha, será que aconteceu mais alguma coisa desde 2009 para cá? Não, a banca está fazendo referência ao novo acordo ortográfico desde que foi colocado lá em 2009, 1º de janeiro. Então, ela ainda está com esse olhar de adaptação. Preste atenção nisso, tá?
Isso é uma exclusividade da banca. Conforme as novas regras de ortografia, algumas palavras perderam o hífen, como em mão de obra. Lembra que mão de obra tinha o hífen aqui e o hífen aqui? Pé de moleque, né? Perderam. Observe, ganhos das escolas do online contra elevados custos de operação mão de obra, sem o hífen e imobiliário. Do varejo físico. Isso aqui foi um trecho tirado do texto. Assinala a alternativa cuja palavra apresenta escrita correta conforme as novas regras de ortografia. A impressão que o enunciado está dando aqui que é algo novo que aconteceu. Eles estão fazendo referência ao que aconteceu lá em 1º de janeiro de 2009, que oficialmente começou a ser cobrado, diga de passagem, em 2014, 2016. Mas isso aconteceu em 2009, nós estamos em 2024, né? Então vamos ver aqui, ó. Qual dessas palavrinhas aqui tem uma só que está atendendo à mudança que houve a partir de 1º de janeiro? Então tem 3 ali que estão erradas. Dá uma olhadinha e me diz qual. Coloca assim, questão 2 e qual que é a alternativa que está correta. Veja que estão cobrando aqui a reforma que houve no novo acordo ortográfico lá em 1º de janeiro de 2009, tá? Ó, o Arthur já apontou ali, letra D. E veja bem, cuidado, está pedindo aqui, está correta. Tem 3 ali que, de acordo, antes elas eram escritas de certa forma, podia até estar correta, mas com o novo acordo, elas passaram a ser escritas de uma outra forma. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Vamos ver. E a hora que vocês colocarem, vocês colocam assim, questão 2, número tal, tá? Podemos? Deixa eu ver aqui, questão 2, a Cleonice colocou, letra D, é isso mesmo. Vamos ver se é a letra D? Já tem 2 votos para a letra D. E é engraçado, né? Auto, RE, regulamentação. Tem uma aqui que a gente vê logo que ela está errada. Essa C aqui está danada, não está? Pós, revolução, RR. O semiaberto, dia a dia, era escrito assim, não era? Deixa eu ver se tem mais um voto aqui. Deixa eu ver, Stefana colocou a B, o Tiago Henrique colocou D. Nós estamos procurando... Olha o enunciado. O enunciado está falando assim, assinar a alternativa cuja palavra presente é escrita correta. Correta? Ó, vamos ver? É a letra D. Dia a dia com o novo acordo, antigamente era escrito com hífen, com o novo acordo perdeu o hífen. A forma correta aqui, ó, dia a dia. Semiaberto era escrito assim, com o novo acordo, como aqui o prefixo terminou em uma vogal diferente da outra, perdeu esse hífen e juntou a primeira palavrinha com a segunda palavrinha, não tem. Então a escrita agora é assim, ó. Certo? E essa pós-revolução na letra C, ela tá muito danadinha, né? Ó, nem era descrita desse jeito. Era escrita assim, ó. A pós, o hífen e revolução. Agora, esse aqui, ele era escrito antigamente, preste bem atenção. Ele era escrito antigamente assim, ó, autorregulamentação. Antigamente que eu estou falando é antes de 1º de janeiro de 2009. Por isso que eu coloquei assim, ó, antigamente. Novo acordo ortográfico. A regrinha, qual que é a regrinha? A regrinha é essa aqui, ó. Essa que eu vou ler aqui, ó. Não tem hífen palavras que terminam com vogal, terminou com vogal, e a segunda palavra começa com R ou S. Eu vou ter que dar uma bateria enorme de exercício
para vocês fazerem. Pode ser que não dê para a gente resolver esses exercícios aqui, mas eu faço tudo bacaninha e você vai lá e confere o gabarito. E se não tiver de acordo com o que tem que estar no dicionário, professor, não está certo, não, você tem que fazer o exercício. Nem que você morra de fazer exercício de madrugada aí, tá? Mas isso tem que, porque a Consulpan adora, tem várias questões que ela cobra com relação ao acordo, tá? Então, se a palavra anterior terminou em vogal e a palavra seguinte começa com S ou R, qual que é a regrinha? Tira o hífen e dobra-se o S ou então o R. Ó, antissocial, tirou o hífen, colocou um S, ficou antissocial. Antirrugas, colocou o anti, duplicou o R. Então, passou, isso foi uma alteração que houve com o novo acordo. E a banca, em questões, olha só, prestou atenção? Quanto que foi que teve essa questão aqui? Olha aqui, 2023. Isso para cobrar em 2024 é um passo. Então tem que pegar aquelas picuinhas lá do novo acordo ortográfico e tá com essas picuinhas ali crocante, tá? Então é essa mesma resposta. Agora nós vamos para a próxima questão. Olha aqui, 2023, certo? Preste atenção o que é que está cobrando aqui. Lembra quando eu falei a questão dos pronomes lá? Quantos tipos de pronome que nós temos? 6. Pronome é a classe de palavras que substitui ou acompanha o substantivo. Olha a definição de pronome. Pronome acompanha, está colado no substantivo, ou então está substituindo o substantivo, certo? Podendo também retomá-los ou referir-se a eles em uma frase. Encontramos pronome definido em. Eu vou dar um exemplo rapidinho no quadro, traduzindo essa ideia que está ali, tá? Só um instantinho aqui. Eu vou apagar aqui rapidinho. E mesmo que a gente não resolva essas questões que eu coloquei aí no gabarito, no próximo encontro, eu vou retomar essas questões com vocês, que eu coloquei 14 questões aí, mesmo que a gente não resolva hoje, que o nosso tempinho aqui era só para a gente bater essa bolinha rapidinho, mas mesmo que eu não resolva hoje, no próximo encontro eu resolvo, ok? Quando eu escrevo a palavrinha assim, este livro é meu. Olha aqui. Eu tenho aqui um substantivo, livro, com o pinguim certinho. Este aqui, significa que eu estou com um livro na minha mão. Este livro, eu estou usando este. É aquele que está perto de mim, do falante. Esse pronome aqui é o chamado pronome demonstrativo. Eu estou demonstrando para alguém. Então, eu vou dar o nome para ele assim, pronome demonstrativo. E vou acrescentar mais um nominho ali à frente dele. Eu vou falar que ele é adjetivo e vou explicar por quê. Adjetivo. Primeira coisa que você classifica um pronome, você dá o nome natural dele. Existem 6 classificações. Agora, todo pronome que aparecer grudado a um substantivo, ele acaba dando uma característica para esse substantivo. Quando eu falo este, eu já estou sinalizando para um possível leitor que se trata de um substantivo, eu já estou dando uma característica para esse substantivo, dizendo que ele está no singular e que ele é masculino. Então, essa característica é que a gente fala adjetivo. Todo pronome que aparece grudado a um substantivo, além da sua classificação natural própria, ele recebe a última de ser adjetivo. Se eu disser assim, aquelas, eu já estou dizendo que é plural e que é feminino.
Então, todo pronome que vier ao lado de um substantivo, ele recebe. Agora, o meu aqui, ó, ele não está acompanhando um substantivo. Pelo contrário, ele está no lugar de um substantivo. Não precisa eu falar assim, este livro é meu livro. O próprio meu ali. Como que chama esse meu aqui? Pronome possessivo. E por ele estar agora no lugar de um substantivo, nós vamos dizer que ele é um pronome possessivo substantivo. Ah, sim. Então, quando o pronome vem sozinho, é porque ele está no lugar de um substantivo. Então, preste atenção. Se o pronome estiver ao lado do substantivo, ele recebe uma última classificação de ser adjetivo. Se ele estiver sozinho no lugar de um substantivo, que é o conceito aqui, ó, pronome é a classe das palavras que substitui ou acompanha o substantivo. Se estiver do lado, ele é adjetivo. Se ele estiver no lugar do substantivo, ele recebe essa última classificação. Pronome possessivo substantivo. Certo? Vamos ver o que a questão está perguntando ali. Ó. Olha o tanto as 4 frases aqui. O tumulto da presença infantil ao seu redor. O que está pedindo lá no enunciado? Ó, encontramos pronome indefinido. Sabe por que ele é chamado de pronome definido? Aquele pronome quando aparece ao lado de um substantivo e ele dá uma ideia vaga, indefinida, imprecisa em relação à quantidade do substantivo que ele está acompanhando. Então, lembra dessa categoria? Então, vamos ver. E pode ser que nas frases aqui tenham outros pronomes. Então, vamos ver aqui, ó. Já tem ali a opção do Arthur. O tumulto da presença infantil ao seu redor. B. Netos são como heranças. Você os ganha sem merecer. Isso aqui é porque as frases foram tiradas de um texto, né? E então, um belo dia, sempre que lhe fosse imposta, nenhuma das agonias da gestação ou do parto. D. São homens e mulheres, não são mais aqueles que você recorda. E aí, o Arthur já colocou ali que é a letra C, que existe um pronome. Agora, na letra A, toda vez que você fizer uma classificação de pronome, por isso que você tem que estar com o material impresso, quando eu liberar o meu material, você vai fazer isso, porque aí você tem espaço para escrever. Compra um tanto de caneta de cor diferente, porque isso é estratégia de quem estuda, vai mapeando tudo. O tumulto da presença infantil ao seu redor. Será que tem pronome aqui? Tem. Seu aqui, ó, está ao lado aqui de redor. É um pronome possessivo adjetivo. B. Netos são como heranças. Você os ganha sem merecer. Se a gente tivesse mais tempo aqui, eu ia perguntar para vocês me dizer quais são os pronomes que existem em cada frase aqui. Mas como o nosso tempinho hoje é um tempinho só de, dar um abracinho, a gente conhecer, ter um primeiro encontro, eu vou andar mais rápido aqui. Então, realmente, eu vou acatar aqui a resposta do Arthur e vamos ver se é a letra, a Cleonice colocou também ali, ó, letra C. Olha só, então, olha os pronomes que estão aqui. Na letra A, nós temos aqui o seu, que está acompanhando o substantivo aqui, é pronome possessivo adjetivo. Ele faz parte do grupinho do pronome possessivo, ok. Adjetivo porque está ao lado de redor. Opa! C, B. Netos são como herança. Você os ganha sem merecer. Esse você aqui, você sabe qual que é o time que ele pertence dos pronomes? Como você classifica esse pronome? Escreve aí para mim rapidinho, ver se vocês vão acertar isso aí.
Esse você pertence a qual grupo dos pronomes? Existem 6. Vamos ver se alguém vai acertar aí. E eu já vou aproveitar e vou explorar um conhecimento que você vai trabalhar muito com a professora Sofia, mas a gente já vai fazendo esse bate-bola aqui. Eu vou aproveitar aqui a questão da letra B, só para a gente resolver o seguinte. Esse você aqui, ninguém respondeu não, então eu vou responder. Tá valendo para mim, 1 ponto para mim, tá? É um pronome pessoal de tratamento. Ele recebe pronome pessoal de tratamento, o você, certo? Agora, o que eu quero mostrar, na verdade, aqui na letra B, é o seguinte. Netos são como heranças. Você os ganha sem merecer. Esse os aqui eu apontei, cuidado, isso aqui não é artigo. Você percebeu que pronome pessoal do caso... Cleonice, deixa eu ver aqui, é pronome pessoal, ele pertence ao grupo dos pronomes pessoais de tratamento. Aqueles pronomes que a gente usa, quem fala pronome você, ele é extensivo aos pronomes pessoais. Ele faz parte, é como se fosse uma divisão ali dos pronomes pessoais. Só que você tem que colocar assim, pronome pessoal de tratamento, tá? Deixa eu ver aqui. O Cleonice, ele não é do caso reto. Do caso reto é eu, tu, ele, ela, nós, vós e eles. Ou então elas. Esses aí são dos casos retos, né? Que funcionam como sujeito. Agora, o você faz parte dos pronomes de tratamento, que é uma das divisões do pronome pessoal. Agora, veja o que aconteceu aqui na letra B. Você concorda que esse os aqui, ele está resgatando, substituindo uma palavrinha que foi colocada anteriormente? Como que se chama em interpretação de texto esse mecanismo de quando a gente coloca uma palavrinha aqui, ó, e essa palavrinha, ela é resgatada por um pronome, que ali no caso foi o os. Esse os aqui, ele é plural masculino. Quem que esse os está resgatando aqui? Ele está resgatando a palavrinha netos. Então aqui, ó, netos foi substituído mais à frente por um pronome. E aí, o que eu quero deixar registrado é assim, toda vez em um texto que uma palavrinha resgata uma outra que já foi apresentada anteriormente, esse processo dentro da interpretação de texto recebe o nome de coesão. Coesão, ó. Coesão. Coesão é essa ligação de uma palavrinha buscar outra. Netos aqui no caso é o termo referente ou remissivo. Ó, remissivo. É muito comum em situação de prova eles grifarem o pronome aqui e perguntar qual é o termo referente, qual é o termo remissivo. Plural masculino, plural masculino. Agora, só que essa ligação de um termo com o outro, a gente dá o nome de coesão. Agora, a coesão, que é essa ligação, até para não ficar repetindo a palavrinha anterior, ela pode acontecer assim. Se ela busca, se o pronome está buscando um elemento que já foi apresentado, esse processo se chama anáfora. Anáfora. Eu escrevi de vermelho aqui, mas eu acho que está dando para você ler.
Então vou explicar de novo. Toda vez dentro do processo de coesão que um pronome resgata uma outra já passada anteriormente, dentro da coesão, esse resgate, na verdade, o pronome ele atualiza a informação. A gente fala que é um processo de anáfora. No enunciado poderia apresentar assim, anaforicamente, e aí eles vão perguntar, sabe o quê? Qual é o termo referente, qual que é o termo remissivo? Em outras palavras, qual é o termo que está sendo resgatado? Porque a coesão também, ela pode ir para a frente, ela pode sinalizar um nome que vai aparecer no texto, certo? Eu vou dar um exemplo aqui para você não ficar, como é que vai ficar agora? Você não falou. Se eu escrevo uma frase assim, só para a gente entender o processo da coesão, ela tanto busca um elemento já apresentado no texto, como ela sinaliza um elemento que vai aparecer no texto. Poderia ser assim, usei este, que eu ainda vou aprontar, é meu vício. Vou colocar 2 pontos aqui. Menino, saiu uma frase até legal aqui. Este é meu vício. Mas não diga isso nunca a alguém, tá? Você. Imagine que fosse essa frase aqui. Este é meu vício. Qual é o vício? Você. Veja bem que esse você aqui, ele está retomando um elemento anterior. Este é meu vício, ele está anunciando algo que ainda vai ser colocado no texto. Então, aqui já não é mais anáfora. É um processo de coesão? Mas o elemento ainda foi encaixado no texto. Então, a gente vai chamar esse processo aqui de catáfora. Catáfora. Bonito o nome, não é? Anáfora, catáfora. Anáfora é quando resgata um termo já apresentado. Catáfora anuncia um termo que vai aparecer no texto. Percebeu a diferença? Pois é. Então, este é meu vício. Esse termo aqui foi apresentado, é uma catáfora. Perfeito? Bom, esse os aqui, o nome dele ele é pequenininho, mas é grande o nome. É pronome pessoal oblíquo átono. Nós vamos estudar tudo isso, tá? Nós vamos saber isso tudo. Letra C. Sem que o lhe aqui pertence também ao pronome pessoal oblíquo átono. Pronome pessoal oblíquo átono. E o nenhuma aqui é realmente o pronome indefinido, que é a resposta do gabarito, né? E de aparecer mais pronomes aqui, aqueles. Pronome demonstrativo. Esse que aqui é um pronome relativo. E o você, novamente, é um pronome pessoal de tratamento. Certo? Para dar nome a todos os pronomes que estão aqui. Pois é. O átono, a diferença quando a gente fala pronome átono e pronome tônico, né? O pronome átono é aquele que tem, ao ser pronunciado, ele tem uma tonalidade mais baixa, né? Ele funciona ora como objeto direto, ora como objeto indireto. E o pronome tônico, que é uma das divisões lá do pronome pessoal, ele obrigatoriamente ele tem que apresentar-se acompanhado de uma preposição. Pois é, olha só o que está acontecendo. O nosso tempinho, nós resolvemos quantas questões? Nós resolvemos 3 questões, mas não fica triste não. O que vai acontecer? Eu coloquei 14 questões, tem um gabarito aí, você vai tentar fazer. Eu coloquei assim, tentei salpicar
com várias teorias. Eu não quis colocar assim, vamos fazer isso aqui assim dividido, não. Você viu que eu misturei tudo aí, né? Exatamente para fazer um test drive. No nosso primeiro encontro, eu já vou combinar assim, que tudo que é combinado não sai caro. Quando eu tiver, eu não sei se eu estarei na primeira aula com vocês ou na segunda, porque vocês vão ter aula de segunda a sexta. Pode ser que a direção já falou que pode ser que para cumprir a carga horária vocês têm aula também aos sábados, aos domingos, feriado, pororô, não importa. Mas quando eu sempre mando para você o material com tempo suficiente para você imprimir. Porque é interessante sempre você revisitar, você está com o material quando eu trabalhar. Quando eu coloco o slide, eu disponibilizo o slide, não há necessidade de você imprimir slide. Eu vou sempre disponibilizar o PDF, tá? Então, tudo bem. No próximo encontro, essas questões que eu coloquei aqui, que era para funcionar como test drive, mas o nosso tempo hoje é só de 1 hora, foi só para conhecer você virtualmente e dizer que já está marcada a primeira aula para o dia 31, né? Então já está certa a turma e vai ser um prazer trabalhar com você. E eu sempre vou trabalhar com esse desafio. Eu passo o material, eu vou dar-se uma quantidade de questão, que assim, além do que a gente pode resolver aqui, para que você, por exemplo, faça aí 80 questões de ortografia, 80 questões de acentuação gráfica. Se você tem que estar prontinho para acentuação gráfica, né? Divisão silábica, emprego do if, não tem como aqui a gente resolver tudo isso. Mas não significa que eu não vou colocar. Mas a gente vai trabalhar todos os itens. Mas é claro que você também vai me avisando. Aquele exercício que está na página tal, da questão tal, o gabarito está assim. Eu vou olhar se procede ou não. A gente vai ter que fazer esse bate-bola. Perfeito? Pois o nosso tempinho esgotou aqui, mas no próximo encontro eu vou retomar essas questões aqui e aí eu já vou para a primeira parte da gramática, que aí nós vamos trabalhar com if, com divisão silábica, acentuação, e aí tem uma bateria de exercício que eu já tenho preparado para você fazer divisão silábica. Você não pode nem imaginar perder um ponto sequer por questão de acentuação. A banca pode cobrar? Claro que pode, você tem que estar preparado para tudo, né? Vai fazer uma redação, você vai ter que acentuar uma palavrinha com propriedade. Tem ou não tem um acento? Porque se a palavrinha tiver o acento e você não colocar, é claro que ali e perde meio ponto cada erro. Já pensou? Se você ficar fora de uma vaga por causa de meio ponto, pode acontecer? Pode. Eu te vejo no próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau.